Bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Que todos estejam em grande paz. Prezados amigos, tenho me esforçado nesse canal Escola no sentido de tentar descrever como me ocorreram as experiências chamadas satóris ou samadhis, ou mesmo clarividências, no sentido de que me levasse além deste mundo. Quando digo deste mundo, estou dizendo naturalmente do modo de vida e de todos os axiomas ou valores empreendidos por esse mundo e que nos mantém ocupados com esse conjunto de dados, pois esse mundo é apenas um conjunto de dados que todos passamos a seguir e a maioria segue até o desenlace com essa vida. Contudo, alguns de nós que nos dedicamos à matéria específica de estudo do que é a verdade, eu estou me referindo à filosofia, quando nos pós-graduamos em filosofia e nos tornamos autores nessa disciplina, ou seja, quando empreendemos reflexão própria, naturalmente com a idade nós somos alçados ao além desse pacote de valores. Isso é natural. Antinatural e retrógrado seria se um filósofo ou alguém que se propõe a estudar os valores e aproximar-se da verdade não o fizesse. Mas fazendo isso com presteza e levando adiante esse feito com eficiência, nós chegamos a observar então observar a finitude dessa terra, pois o que se vive nessa terra é apenas um pacote, um grande pacote de valores aglomerados. E um filósofo maduro pode ir além disso com pesquisa, ainda mais se aplica a pesquisa na área de valores, na área de epistemologia, que é uma área que analisa a relação dos conceitos com a verdade. Então, tenho dito nos últimos trabalhos desse canal que o meu interesse de apontamento é para um além do mundo. Quando digo isso, quero enunciar que o pacote de valores desse mundo deixou de ser interessante para mim, pois quando atingi um certo grau de análise e peneiramento desses valores, percebi que é um pacote de valores que tem a função de alienar a população e não de nos colocar num mundo de irmandade e de amor, um mundo de emoções positivas. E para explicar mais, eu posso dizer que as emoções são negativas quando impera a competição, quando impera a vaidade, quando impera o materialismo. É isso que chamo de emoções negativas. Então, estudando o fenômeno da iluminação humana no decorrer das eras, eu percebi que aqueles que são chamados iluminados são os que foram além desse pacote de valores, pois o mundo é apenas um pacote de valores. E assim atingiram o além.
Esse além que atingiram os iluminados é apenas a destreza que obtiveram reflexionando, pensando, meditando, em irem além desse pacote oferecido por esse mundo que é manipulado, é controlado por mantenedores de capital, por mantenedores de mídias, por mantenedores de acesso e oferta ao que chamam de conhecimento. Então, percebi com clareza que a iluminação dos iluminados é quando transcendem e vão além a esse aglomerado de valores oferecidos. E quem fica refém, pratica e adere a esse pacote de valores oferecidos, não sai da alienação proposta por esse mundo. Por isso, algumas vezes enunciei que não são realmente inteligentes, pois a inteligência suprema pressupõe reflexão própria e autonomia cognitiva, uma análise do conhecimento cabal, de forma que nós tenhamos uma percepção própria e um professorado próprio sobre o conhecimento. E quando essa reflexão se completa, nós temos então o que é chamado o fenômeno da iluminação humana, que é a independência cognitiva em relação ao pacote proposto por esse mundo. Dessa forma, algumas vezes nós vemos nos meios de comunicação notícias que estão querendo deixar a Terra com missões a Marte, com missões a outros planetas, promessas de colonização, o que para mim é um engano estapafúrdio, um entretenimento como se fosse filme para excitar a imaginação de seres que são influenciáveis pelos donos das mídias, pelos donos dos produtores de filmes, pois isso é um filme. Agora vou lhes falar uma verdade. A única maneira de ir além dessa terra, que muitos ou alguns já perceberam que é um nicho de sofrimento, de dominação e de, vamos dizer, enganos, é a produção da iluminação humana, ou seja, o genuíno ir além do pacote de valores. E por mais que eu transforme linguagens e me esforce em colocar palavras de outra forma e com muito cuidado e atenção a esse canal e a quem acompanha esse canal, para que possa eu descrever esse fenômeno de ir além dos valores oferecidos por esse mundo e que compõem esse mundo e o são, eu percebo que a diferença cognitiva entre o que quero enunciar, o fenômeno desse ir além, e a vivência cotidiana e a alienação da total massa da população faz com que o que eu diga seja praticamente incompreensível e que pareça que eu esteja falando outra língua, falando grego ou algo assim, pois é um nível de cultura bastante adiantado. É um nível onde eu já decompus os valores que formam esse mundo e, com experiências de satóris, samadhis ou clarividências, pude acessar um outro mundo, um outro nível, o mundo do além. Um mundo onde não há toda essa barbárie e essas emoções negativas praticadas pelo pacote desse mundo.
Mas por mais que eu explique, por mais que eu transforme linguagens e por mais que eu me esforce em passar adiante essa sabedoria, eu tenho percebido, e é claro, me entristeço com isso, que a população em geral não tem estudado e refletido o suficiente para compreender o que eu digo. E dessa forma, eu tenho de ter paciência e aguardar que algum desses vídeos, onde porventura eu seja, tenha a felicidade de expressar com presteza o que me proponho, qualquer hora atinja alguém que tenha tido satóris e samadhis ou clarividências no sentido de ter ido também além desse mundo, que é um pacote de valores, e tenha percebido o fator de alienação, domínio das massas que é esse mundo. E só então alguém poderá compreender o que estou dizendo aqui, pois a maneira correta de ir além desse mundo não é ficar com brincadeiras e ficções de ir a Marte, esse tipo de fanfarronice, mas é a proposta filosófica genuína, honesta, sincera, trabalhosa, humana, de superarmos os valores que encontramos prontos através de reflexão e encontrarmos o além por nosso próprio mérito, o além que está dentro de nós, que está em nossa própria inteligência, está em nossa independência, em nossa produção de saber. E não nos fiarmos sempre na mídia, nas escolas, nos cursos, nas pós-graduações, nos programas, porque isso é apenas a continuidade do condicionamento. E isso não produz o além do homem, o além do humano, não produz a iluminação, a liberdade, produz condicionamento. Então, esse é mais um momento de expressão do esforço que tenho feito aqui nesse canal para levar essa perspectiva honesta, que é apenas filosofia adiantada. E eu entendo que o povo brasileiro não está tão adiantado assim, mas eu não esperava fazer tantos vídeos transformando linguagens, fazendo desenhos e me esforçando em levar essa comunicação a alguém e ter uma resposta tão pequena. Eu esperava que essa dormência do povo, esse distanciamento da verdade e esse distanciamento da liberdade fosse menor e que eu pudesse ter respostas de alguns e diálogos proveitosos, pois é a partir de diálogos que nós construímos uma sociedade. É a partir de diálogos que nós construímos uma irmandade, uma união e uma transcendência verdadeira de todo esse pacote de valores que tem colocado todos a viver uma vida dormida, uma vida como seguidores. E alguns de nós não querem viver como seguidores, alguns de nós nascemos para sermos livres. E talvez seja essa a diferença entre nós. De toda forma, continuarei me esforçando em passar essa mensagem, pois é a mensagem honesta, legítima, trabalhosa e genuína da filosofia, disciplina na qual me graduei e me tornei autor. E não estou fazendo nada mais aqui senão o meu próprio trabalho, e continuarei a fazê-lo, agradecendo aos que podem dedicar esses minutos a ouvir-me
E, é claro, solicitar sempre a reação, a participação, a pergunta, a palavra, a crítica, para que nós possamos abrilhantar mais esse trabalho e levar em frente com mais alegria e ânimo esse esforço genuíno e honesto da filosofia, embasado em bibliografia, em pesquisa, em honestidade intelectual e álmica. Portanto, um trabalho completamente reto e honesto, sem exageros e sem mentiras, sem enganos, sem vendas, sem nem mesmo pedido de likes. Mas se quiserem compartilhar o vídeo a outros amigos e amigas, eu agradeço. E estimo a todos a grande paz e me despeço até a próxima oportunidade.